Vamos abrir nosso site sbtnews.com.br para saber o que é destaque na coluna dela, nossa analista política Basília Rodrigues. Olha só, Lula avisa ministros do STF que já escolheu próximo indicado. Advogado-geral da União, Jorge Messias, e Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, despontam como favoritos. Basília Rodrigues chega agora para a nossa conversa. Basília, está todo mundo na expectativa. Jorge Messias seria talvez o preferido de Lula, mas há quem diga que Rodrigo Pacheco tem a maior aceitação ali no Senado. Conta pra gente os detalhes. Oi, tudo bem? Olha, Vitória, só indicado mesmo o ministro depois que oficialmente o Palácio do Planalto divulgar esse nome, né? Mas claro que a corrida está quente, apontando para nomes mais cotados, mais favoritos. E um desses que mais cresce na bolsa de apostas é o nome de Jorge Messias, ministro hoje da Advocacia Geral da União. Ele é considerado nos bastidores, olha, conversando com ministros do governo, eles dizem, é o favorito do presidente Lula. Hoje teve uma agenda estratégica nessa corrida ao STF. Considerado favorito de Lula, o ministro da AGU, Jorge Messias, foi chamado para participar de uma reunião com lideranças evangélicas dentro do Palácio do Planalto. Então lá estiveram Messias, o próprio Lula, também a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e quem estava representando a comunidade evangélica, o pastor Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, e o deputado Cezinha da Madureira, que já foi líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. E olha que interessante, também foi um dos principais articuladores da campanha a ministro do STF de André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, todos esses personagens em um mesmo encontro, é inegável que os olhares, as atenções estejam voltadas para saber falar alguma coisa de STF. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram neste encontro e elas me afirmaram que Lula disse: estou sentindo que Messias é muito forte no meio dos evangélicos. Até o momento, o presidente não fez a indicação ao STF, mas o nome de Messias é considerado forte porque conseguiria alinhar também o relacionamento do governo com o público evangélico, que é um grupo de onde vem muitos votos que fazem diferença nas eleições. A gente não pode esquecer que estamos às vésperas das eleições de 2026. Neste encontro, de acordo com estes relatos, Lula também reafirmou estar aberto para ouvir e falar com os evangélicos. Então, uma indicação como esta nunca é somente pelas razões técnicas e jurídicas. O governo, já que tem a prerrogativa de fazer essa indicação, está de olho também na composição política. O outro forte candidato, né, o nome de pessoas do Congresso, é o senador Rodrigo Pacheco, ele que é de Minas Gerais, do PSD, tem vontade há muito tempo, espalhada e falada pelos seus interlocutores, de ser ministro do STF, mas o governo Lula gostaria que Pacheco concorresse às eleições pelo governo de Minas Gerais no ano que vem. Na avaliação de apoiadores de Pacheco, é mais garantido ele virar ministro do STF do que ir para uma disputa ao governo mineiro. Também destacam que ele é um nome que transita bem entre os diferentes grupos políticos. Mas ficamos aí na expectativa da indicação de fato desse novo ministro do STF. O encontro de hoje pode ter sido mesmo para o presidente testar o nome de Jorge Messias com o movimento evangélico, saber o termômetro do apoio que ele teria indo para o STF e o quanto disso pode repercutir na disputa eleitoral. Mais do que isso, teve até publicação nas redes sociais da ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann. Ela postou uma imagem que todos eles, inclusive Lula, aparecem rezando. E a legenda da foto é: orando pelo Brasil e pelo presidente.
Uma outra foto mostra Lula recebendo um presente desses representantes da Assembleia de Deus Madureira, uma Bíblia chamada Bíblia do Culto do Ministro. Vamos aguardar. Pois é, e parece que os dois, neste momento, estão mais discretos, não estão falando a respeito do assunto. Essa seria, de fato, uma orientação, Basília? Olha, quem acha que pode ser ministro do STF, a dica é não falar, porque ninguém deve sentar na cadeira antes do assunto, o anúncio formalizado, né? Há na história do Brasil exemplos de pessoas que foram consultadas, cortejadas para serem indicadas ministro do Supremo Tribunal Federal e na hora H o presidente da República da ocasião mudou de ideia. Então ninguém perde ou ganha de véspera, né? Esse é um dito popular que vale também para esta questão da disputa por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tanto Messias quanto Pacheco têm evitado dar entrevistas, mas ninguém está jogando parado. Algo até que eu destaquei na edição de ontem à noite no SBT Brasil, na rede aberta aqui, na TV aberta do SBT. Porque estas pessoas, sejam diretamente ou por meio dos seus auxiliares, estão fazendo campanha para sentar na cadeira. É vaga vitalícia. Senta lá, vira ministro do Supremo Tribunal Federal, podendo continuar na função até os 75 anos de idade. O que a gente está vendo no caso do ministro Barroso, que recém deixou a presidência da corte, é algo incomum. Não chega a ser inédito, mas não é comum que um ministro antecipe a sua aposentadoria. O ministro Barroso poderia seguir neste cargo até 2033. Coube a ele, numa decisão individual, pessoal, optar pela aposentadoria antecipada. Até nesta semana, o presidente Lula formalizou isso, publicou em edição extra do Diário Oficial da União a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. O ministro que chegou a ser internado ontem para fazer alguns exames, ele não estava se sentindo bem, mas hoje veio a boa nova, né, a informação de que ele já recebeu alta. São muitas informações acontecendo, alguns auxiliares de governo chegaram até a cogitar que Lula pudesse segurar o anúncio dessa vaga para não coincidir com a internação do ministro Barroso, já que a pessoa a ser indicada vai sentar na cadeira que até pouco tempo era de Barroso. Agora, me parece, tudo resolvido, né? O ministro que está deixando a cadeira já saiu do hospital. O favorito do presidente Lula para ocupar essa função, Jorge Messias, segue ali sem dar declarações públicas, em reuniões importantes, estratégicas, inclusive esta que ocorreu dentro do Palácio do Planalto com lideranças evangélicas, e tem os outros nomes querendo ocupar essa posição, né, de principal ou de predileto do presidente Lula. O próprio Rodrigo Pacheco, que depois de sair da presidência do Senado, fez ainda mais declarações efusivas de apoio ao governo federal. Tem outros movimentos, como o grupo de mulheres negras, que defende a indicação de uma mulher negra para este posto. Nunca isso aconteceu na história do STF. Há grupos feministas também que querem a indicação pelo menos de uma mulher, seja branca ou negra, mas que esta vaga seja destinada a uma mulher. Em 200 anos de história do STF, isso só aconteceu 3 vezes. Ellen Grace, Rosa Weber e agora a ministra Carmen Lúcia, que segue neste mandato, mais de 10 anos sentada na cadeira de ministra do STF, mas que também está muito perto de completar o seu mandato. Em 2029, ela deixa a função de ministra do STF. Será que depois disso não terá mais nenhuma mulher a ser indicada? Fica o questionamento. Nessa história toda também houve até aqui apenas um ministro negro, pelo menos que se declarasse negro, como representante do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Então, o ministro
tem as suas funções das mais importantes, é um time formado por 11 magistrados, é claro que tem que se olhar o conteúdo, o notório saber jurídico, mas esta questão do perfil, né, das características pessoais do ministro, quanto que isso representa o Brasil, também não pode ser escanteado, ainda mais por se tratar de um governo progressista que foi eleito tantas vezes. Lula mesmo está no seu 3º mandato com base, com o apoio de uma base eleitoral formada por muitos negros e muitas mulheres. Vitória? Basília, só para a gente encerrar então, essa decisão vem ainda essa semana. E o que acontece? O possível novo ministro não senta ali na cadeira de forma imediata. Como que é o rito? Fato. Olha, a gente trouxe primeiro aqui no SBT News que o presidente Lula avisou a ministros do STF que já escolheu este nome e também disse para os magistrados que eles iriam gostar do anúncio, iriam gostar da escolha feita pelo presidente Lula. Depois que este nome de fato for indicado, como funciona? O Palácio do Planalto anuncia, o presidente Lula chama um indicado ao Planalto para conversar e dizer: você é um indicado à vaga no STF. Depois que isso se torna público, o presidente encaminha esta mensagem ao Congresso Nacional, informa ao Senado precisamente que o indicado para a vaga é determinada pessoa. Cabe aos senadores, isso está na previsão constitucional, avaliar, marca o dia da sabatina e vota a indicação do presidente da República, primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, e depois este nome vai a plenário. Quase sempre quem é aprovado na comissão é confirmado, tem seu nome confirmado em plenário também. É muito difícil que o Senado derrube a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal feita pelo presidente da República. Sempre tem disputas em meio a tudo isso, conversas, outras indicações, aquele toma lá da cá da política que, de certa forma, em parte, é legítimo, está entre as negociações. Aqui a gente não está falando nada de movimentações escusas, decisões ou movimentos inadequados, mas esse jogo entre governo e Congresso é algo típico da própria política. Quando o presidente fizer esta indicação, não é o fato do ministro indicado ter o apoio do governo que há a garantia de que ele vai passar. Ele também faz todo o mise-en-scène de beijar a mão, de ir aos gabinetes para confirmar este voto. É muito difícil a pessoa não ser confirmada, mas isso não significa que ela não deva fazer o jogo político. Vitória? Basília Rodrigues trazendo todos os detalhes ao vivo aqui para a gente, nossa analista política, sobre essa escolha de presidente Lula. Já tem nome, mas ainda não foi anunciado. Basília, obrigada pelas informações. Boa tarde. Boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.